Bom dia, sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Respira Vida, Breathworks aqui no Brasil e represento a nossa comunidade, a associação dos professores, aqui do Respira Vida, os professores facilitadores do Respira Vida aqui no Brasil. E espero que vocês estejam bem e essa nossa comunicação aqui todas as terças-feiras das 7h30 até mais ou menos umas 8h05, 8h10, que vamos aqui praticando e conversando um pouquinho mais sobre o que é Mindfulness, na sua forma dentro das raízes, que vem das raízes budistas, não como uma religião, mas muito mais como a base da nossa espiritualidade, Bom dia, Lisa querida, que bom, Luimar, tudo suspeito, Eu digo que são pessoas maravilhosas, estão fazendo muitos trabalhos maravilhosos e que é a semente da consciência, do Mindfulness, Carolzinha, minha professora de yoga. Então, são pessoas que fazem trabalhos lindos, maravilhosos, nessa base que eu falei para vocês, que é a própria base da espiritualidade, da essência humana, que é o desenvolvimento, o cultivo das qualidades humanas, que nós todas temos, como umas sementinhas, Então, a sementinha do Mindfulness, que é a atenção à plena consciência, todos nós temos, Assim como o amor, como a bondade, como a solidariedade, Tudo de bom nós temos aí de sementinhas. E também temos as sementinhas da raiva, da tristeza, da alegria, do contentamento, da raiva, assim, da irritação, da agitação, também essas sementinhas aí, mas qual deles nós cultivamos mais é o que vale, E em qualquer situação da nossa vida, E com a nossa vida bastante agitada, nós temos que lembrar, então Mindfulness vem da palavra Sati, que é da língua originária, Sati significa estar presente no sentido de consciência, Estar despertando, de estar realmente, consciência é o sinônimo de despertar a mente, Então, despertar a nossa mente a cada momento, Lembrar-se disso, a questão é lembrar-se, Porque o automático, ela acontece muito, como é automático, é muito rápido, já é bastante treinada a nossa mente para isso, e aí, que hábito nós estamos realmente como tendo, como resultado do nosso valor mental aí, com o cultivo daquilo, das nossas atitudes, que atitudes nós estamos cultivando mais, para que isso esteja aí como um hábito, como um padrão mental, Então, dentro dessas atitudes que nós venhamos falando, que eu já falei nos vídeos, acho que de uns 1 ano e pouco atrás. E então, são 12 atitudes que eu falei para vocês, que nós vamos fazer um pouquinho mais de sequência, que é o não julgar, paciência, mente de principiante, não esforço, sabe essa coisa da gente realmente drenar nossa energia com muito esforço, até para meditar, isso acontece, então é não ficar lutando, contra isso. Então, soltar, confiança, amabilidade, compaixão, generosidade, ampla abertura apreciativa do que está acontecendo nesse momento presente, que eu acho que abraça todos eles, gratidão, enfim, essas 12 atitudes,
se a gente for cultivando cada atitude, aí nós vamos treinando por semana, e daí vocês vão ver que uma atitude ela já vai ampliando para essas outras atitudes também, né? Então, vale a pena focarmos a nossa atenção para uma dessas atitudes, né? Com mais densidade, com mais prática, né? Tanto no formal como na nossa prática meditativa, como também nas atividades do dia a dia, né? E aí, que todas essas atitudes se conectam, né? E então, hoje, nós vamos falar sobre a paciência, né? Isoladamente, a gente até falou um pouquinho, né, sobre a paciência. Então, a paciência é uma das qualidades, eu talvez, dessas mais desafiadoras, né? Porque a paciência a gente percebe mais quando estamos impacientes, né? Com situações, com as atividades, com pessoas e comigo mesmo, muitas vezes, né? Então, muitas vezes perdemos a paciência com a nossa própria impaciência, né? E a paciência, ela nos remete à calma, né? Quer dizer, uma pessoa paciente remete, assim, à calma, à tranquilidade, à clareza, né? Aquelas pessoas, vocês já encontraram pessoas pacientes, né? E aquelas pessoas assim que falam, nossa, né? Queria ser mais ou menos assim, mais calma, mais tranquila, aquela que de alguma forma abre, né? Mais os ouvidos, os olhos, né? Então, estão mais atentas, né? Com o outro e traz essa calma, né? Eu não sei, tem algumas expressões assim, como é que é? Paciência oriental, não sei se vocês já escutaram isso. Então, de onde vem isso, né? Paciência oriental. Será que todos os orientais são pacientes? Não. Não, tiveram que adquirir muita paciência, às vezes com os pais que fizeram a gente ficar, né, mais pacientes. Então, é um treino também. Então, a paciência oriental, quando se diz, eu acredito que, eu não sei, assim, meus pais, né, meu pai era japonês, né, mas a gente já vem de uma descendência aqui, mais pro ocidente, né, para vocês terem uma ideia, não sei, eu nunca fui para o Japão, mas de onde vem isso, né, essa paciência oriental, né? Talvez os pais tenham sido um pouquinho mais rígidos para que a gente possa esperar, né? Espera, porque criança é muito impaciente, né? Eles não têm esse equilíbrio ainda, né? Emocional, mental. Então, eles vão assim, quero, né? Quero tudo para agora, nesse momento. E nós, enquanto pais, vamos ensinando a criança a ter mais paciência, né? Assim, né? Tenha paciência, né? Espera, você não sabe esperar, né? Então, é mais ou menos um mantra de uma mãe, dos pais, com relação à criança, não é? Então, a gente treina tanto isso e nós mesmos, né, perdemos a paciência, né? Engraçado isso. E a impaciência, ela vem com agitação, né? Enquanto a paciência vem com a calma, né? Tranquilidade, né? A paciência nos gera a calma, né? Ou a calma nos gera a paciência, não sei o que vem primeiro. Mas nós percebemos a paciência e mindfulness aí, né? Aonde nós percebemos, né? No nosso corpo, né? A paciência, né? Onde é que ela está, né? No nosso corpo. Como que o corpo ela se manifesta quando estamos numa paciência, né? E os pensamentos, tipo de pensamentos que nós temos quando estamos realmente pacientes, né? As emoções, enfim. Agora, quando estamos impacientes, né? Como é que são as nossas emoções, os pensamentos, né?
tipos de pensamento, ritmo dos pensamentos, o corpo, né, com certeza vai também tensionando quando estamos impacientes, né? E a emoção da impaciência normalmente são emoções de raiva, sentimentos de irritação, né? E muitas vezes também com um certo medo, né? Então, ela está relacionada também com, quando fala em mindfulness, né? Com toda a corporalidade, a sensação, né? E a respiração também, quando estamos no estado de paciência e da impaciência, ela também muda, né? E a paciência, ela está muito ligada com as atitudes de aceitação, de confiança, né? Depois a gente vai desenvolver também essas atitudes na nossa fala, né? Agora, como a paciência é um antídoto, né, para raiva, para irritação, né? Então, mas aí, né, a paciência ela diminui, né, a reatividade também mental, sabe, essa coisa da impulsividade de responder, né? E então eu acho que na questão da espera, né, que a gente fala com as crianças e tal, mas também a gente escuta muito, né? Pelo menos escutei bastante, né? Da minha mãe, né? Escuta tudo primeiro para depois você responder, né? Então, não era fácil, não. Hoje ainda não é fácil, né, gente? Quem nunca? Então, daí, né? Tem que escutar uma coisa que é injustiça, né? Muito, muito, muito desafiador. Ou escutar algo, né, que a pessoa está lá toda manifestada, né, de reatividade, você ter essa paciência, né? Então, mas eu lembro bem da minha mãe falando, escuta tudo. Eu, meu Deus do céu. Mas aí meus pensamentos já queriam, né, estar em outro lugar. Então, é um treino, realmente escutar tudo, né? E tem coisas que é, assim, na pressa, né? Porque a impaciência também vem da pressa, não tenha nem dúvida. Mas também no dia a dia, nós temos que ter um discernimento, porque a pressa, ela realmente existe, né? E não há nada demais, né? Está tudo bem de estar com pressa. A questão é, às vezes, uma resposta rápida, né? Que eu tenho que ter e não dá, tenho que interromper a pessoa ali para poder dizer, né? Então, isso tudo bem. Mas a questão maior, sempre aqui quando falamos de mindfulness, é a questão do hábito, né? Da gente nós não precisamos mais treinar a nossa mente porque ele já vem para esse local, né? Porque já deixar no automático e já vai, né? Então, a pressa, ela acaba sendo um hábito, né? Que às vezes nada está acontecendo e estamos com pressa. E então, é trabalhar realmente isso, né? O que é esse discernimento? É uma coisa habitual, é uma coisa natural, né? Tudo aquilo que é habitual não é natural, né? Então, assim, o que é natural? É daquilo que vem da natureza humana, né? Então, tem coisas que, por exemplo, até a própria raiva, né? O medo, a ansiedade, tudo isso faz parte, né? Da nossa natureza, né? Não é para eliminar isso, muito pelo contrário, mas nos percebermos quando estamos com tudo isso. E aí, o que é esse hábito, né? De o hábito virar padrão, e daí é muito mais difícil, né? Para a gente tirar esses hábitos. É como se fosse um vício, né? Então, ter consciência e lutar para que a nossa mente esteja ao nosso favor, não é uma coisa fácil, não é uma tarefa muito fácil. Então, é isso que nós estamos vendo fazer, né? Quer dizer assim, como é que nós podemos cultivar a paciência na nossa prática meditativa, né? Porque a paciência é como uma sabedoria, né? De discernimento, de clareza,
de calma, né? De não reatividade. Então como é que nós vamos cultivar a paciência na nossa prática meditativa? Então, muitas vezes, nós nos cobramos muito durante a prática de meditação de que nós não estamos conseguindo. Conseguindo o quê? Né? Pressa de conseguir um resultado. Né? Não estou meditando e não consigo atingir nenhum resultado. Né? Então a paciência não é resultado, é um processo. Né? Então, esperar o tempo das coisas. Né? Então, e cada um tem o seu processo, né? Dentro daquilo que nós estamos aprendendo. Né? Então, respeitar o nosso tempo, respeitar o tempo do outro, respeitar o tempo da própria natureza humana e natureza de tudo. Né? Então, é como se nós quiséssemos olhar para o botão, né, de flor ali, da flor, e querer que ela floresça no meu tempo. Né? E não é assim, é no tempo dele. Né? Então, essa paciência, né, de olhar para minha impaciência, né, impaciência com relação ao outro e todas as coisas. Né? Então, o que é o mindfulness? É voltar para o nosso estado natural. Né? O que é realmente da natureza? E quando estivermos muito impacientes, né, mesmo na nossa prática meditativa, trazer essa reflexão, né? O que me incomoda tanto, né? O que me incomoda tanto? Porque a impaciência vem disso, né? De algum incômodo, né? E aí a pressa de tudo, né? Hoje, né? Vai depressa, pressa e tal. Então a gente já falou bastante sobre a pressa, né? Então é isso. A impaciência vem da pressa, a paciência vem da calma e deixar que o processo simplesmente aconteça. Então, por exemplo, nós estamos com um processo que é jurídico, né? E daí, aí com o advogado e tal, não, a pressa de resolver. Será que ele não está vendo isso? Será que é isso? Será que é aquilo, né? E daí, se a gente fica o tempo todo pressionando a pessoa e nos pressionando para isso também, nossa, imagina a nossa ansiedade, onde é que vem a nossa agitação, né? Então, daí vai ser, não, vamos dar um tempo, porque talvez o tempo do processo, mais ou menos isso e tal. Então, daqui a 2 semanas eu vou e já converso, né? Para saber como é que tá isso. E daí a gente tem algumas surpresas, né? Que a pessoa não ficou parada, né? Com as coisas. Que as coisas estão andando, mas é que também, ele depende também das respostas e tal. Então, quanto mais autopressionamos e pressionamos o outro, né? As coisas, que tudo tem seu tempo e a gente acha que tem que ser do nosso tempo, o que vai acontecendo com a gente, com outras pessoas, né? Então, é trazer esse cultivo, né? Mas somente com consciência, com atenção consciente e mindfulness a gente consegue realmente perceber essa consciência dos nossos pensamentos, né? Das nossas sensações, das emoções, né? E então a espera, vamos dizer, é tipo um espaço que se abre, né, para a gente poder respirar, né, de trazer essa que está acontecendo aqui primeiro comigo, né? Tem uma coisa que aqui. Tem uma coisa que eu anotei aqui que eu achei bem interessante, que é a água que apaga o fogo. O que é? A paciência. Então, a paciência é como se fosse a água que apaga esse fogo, né? Eu achei interessante até para a gente poder pensar nisso, fazer, realmente refletir sobre isso, né? Então, o que é essa água, né? Que nos refresca, que realmente assim faz, né, a gente perceber o quanto nós precisamos dessa água quando estamos nessa agitação, né? Muitas vezes a respiração, não, toma uma água, né, que apaga um pouquinho essa impaciência. Então, mesmo no carro, né, dirigindo assim, né,
que a gente, com trânsito danado e tal, né? E paciência, né? Tá, chega ali, né? Aí não tem, né? Muitas vezes tem a garrafinha de água, a gente toma, mas senão aí tem a respiração que está aqui o tempo todo e o corpo, né? Então, vamos treinar a nossa paciência, olhando para a impaciência, muitas vezes, na nossa prática meditativa, né? De realmente praticarmos e notarmos como é um processo, né? Da gente poder nos perceber sem pressa, simplesmente notando o que está acontecendo. E daí, às vezes, vem sem paciência de, ai meu Deus, quanto tempo tá aqui meditando, né? Eu queria acabar logo, né? Então, olha que interessante. A impaciência chegando aqui com os pensamentos, emoções, como é que o meu corpo já está com isso, né? E como é que eu posso, enquanto eu estou olhando para tudo isso, eu já estou cultivando a paciência, né? Enquanto estou olhando para tudo isso e notando, sentindo o corpo, a respiração, já estamos baixando, né? Essa ansiedade de querer chegar em algum lugar. Então, aos poucos, vamos começando a nossa prática e poder se familiarizar com o que está acontecendo agora, nas sensações gerais do corpo, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. Somente estar aqui, sem pressa. Pode ser que a mente já esteja aí com pressa ou a mente já está em outro lugar, trabalhando, fazendo alguma coisa, enquanto o corpo está aqui. Como uma montanha. Notando a respiração. No seu estado natural. E vamos iniciando a nossa prática. A paciência de notar a respiração natural. Sem precisar controlar a respiração. Talvez numa pressa de que tenha que fazer algo correto. Não tem certo nem errado em mindfulness. Somente notar o que está acontecendo. Com a respiração. Notando o corpo. Veja se tem algum local que necessita mais da sua atenção. Talvez alguma dor, alguma tensão, alguma parte mais rígida.
Somente notando, sem precisarmos fazer nada, de querer algum resultado, de querer consertar. Somente pacientemente deixar que as coisas acontecem no seu processo natural, o relaxamento. E à medida que vai respirando um pouquinho mais profundo e lento, a expiração soltando um pouco mais o corpo naturalmente, isso vai acontecendo, relaxando. Tudo tem o seu tempo. Somente notando. Alguma parte ainda continua tensionado. Está tudo bem. Somente focando a nossa atenção nesse local, com carinho, com amor, para você mesma. A paciência consigo mesma é trazer a bondade, a gentileza para você. O que está pensando? Somente pensamentos. Está tudo bem. Veja como a calma, a tranquilidade, a paciência de estar nesse processo de treinamento mental. Como está o seu rosto agora? Veja se pode suavizar um pouquinho mais. Se perceber alguma agitação, algum desconforto, incômodo, talvez até irritação, alguma raiva, está tudo bem. Somente localizando essa sensação no seu corpo agora. A musculatura do rosto é bastante sensível e expressa também aquilo que está no nosso interior, assim como o nosso olhar. Deixe que as pálpebras repousem sobre os seus olhos. Talvez possa sentir o seu próprio olhar. Talvez para você mesmo, para você mesma. Os olhos para você. Como você se enxerga nesse olhar? Talvez calmo, relaxado, tranquilo, sereno.
suave e amoroso para você. Olhando para você. Com as pálpebras repousando, talvez o olhar se volte internamente para você. Um olhar gentil para você agora. Como está a musculatura do seu rosto quando se permite olhar gentil para você mesmo? Notando agora todo o seu corpo, respirando. A cada inspiração, relaxando o seu corpo, tomando consciência. E a cada expiração, deixando o seu sorriso no seu rosto e no seu corpo. Notando as mudanças, talvez nos pensamentos, sensações, notando a respiração, agora focada um pouquinho mais no seu abdômen, deixando que vá aprofundando um pouquinho mais na inspiração e na expiração, soltando, mas sem fazer nenhum tipo de esforço. Soltando, notando somente as sensações do movimento da respiração no abdômen, talvez permitindo um ritmo suave, balançando o seu corpo, o seu ser. Uma respiração amável, gentil. Uma respiração calma e tranquila. E deixando que o corpo cada vez mais possa ir soltando, relaxando. Talvez possa ter uma sensação do corpo calmo, aquietado, talvez sorrindo para você, mesmo com todo o desconforto, o incômodo, o dor. Cultivando a paciência de poder estar aqui. E vamos terminando a nossa prática. Sem pressa, no seu tempo, de permitir a saída prática. Somente uma frase de que a pressa não acelera o tempo.
apenas pode destruir esse momento presente. Então, aos poucos, vamos nos movendo com gentileza, fazendo o movimento que o corpo necessitar agora. Muita gratidão por estarmos aqui.